Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ressoar. Eu já posso adiantar que o programa tá bom demais, viu? Olha só. Você sabe o que significa Dezembro Laranja? Ele é o mês da prevenção ao câncer de pele. E a gente preparou uma matéria super especial e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a cirurgiã plástica, a doutora Daniele Gondim. Tá boa, viu, essa entrevista? Não perde não. E no Ressoar Vida e Saúde, o doutor Uronal Zancan compartilha com a gente dicas para fazer jejum intermitente. Então não sai daí porque o programa Ressoar, olhe, tá bom, hein? E a gente abre o programa trazendo um alerta para você. Dezembro Laranja é o mês da prevenção ao câncer de pele. E com o início do verão, é super importante usar o protetor solar. Dá só uma olhada. A pele é o maior órgão do corpo humano. Além de regular a temperatura do corpo, ela serve de proteção contra agentes externos, como a luz do sol, calor e também contra agentes infecciosos e agentes químicos. O câncer de pele é muito comum no Brasil e ocorre por causa do excesso de exposição aos raios ultravioleta do sol. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a cada ano registra cerca de 185 mil novos casos, o que corresponde a 30% de todos os tumores malignos no país, e possui bom prognóstico se detectado em sua fase inicial. A campanha do Dezembro Laranja, organizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, promove a conscientização a respeito dos riscos do câncer de pele, orientando a população a manter hábitos adequados de proteção solar. Há mais de 30 anos, a gente já vem fazendo a campanha de prevenção ao câncer da pele. E há 15 anos tornou-se Dezembro Laranja. E é bom a gente explicar o porquê que é Dezembro Laranja e não outra cor. É que, de uma certa forma, nós somos favoráveis que as pessoas, não estamos proibindo ninguém de tomar sol. O sol é necessário à vida, faz bem para a saúde. Só que o sol do meio-dia, ou seja, quando ele está a pino e ele é mais amarelo, para a pele ele não faz bem. Então, a gente preconiza geralmente o sol da manhã até 9, 10 horas e depois das 2, 3 horas da tarde, quando o sol vai se pôr e quando ele nasce, ele é laranja. Então, por isso que é o Dezembro Laranja. Então, esse ano nós vamos estar voltando a fazer os nossos mutirões, porque por conta da pandemia ele foi suspenso e esse ano, então, mais de 100 postos pelo Brasil vão oferecer um screening para atendimento específico de prevenção e orientação para se evitar o câncer da pele. Quem são as pessoas que têm mais risco? As pessoas de pele clara, de olhos claros, que tenham sardas, que tenham múltiplas pintas na pele, múltiplas pintas ou sinais, e que tenham uma história familiar de câncer de pele. Os sintomas mais comuns de um câncer de pele são lesões na pele, machucados que não saram, crostinhas que parecem picadas de inseto, mas que nunca cicatrizam, ou cicatrizam e voltam a ferir novamente no mesmo local. No rosto podem aparecer bolinhas, pintas ou sinais que você percebeu que são novos. E o câncer de pele do tipo melanoma geralmente aparece como uma pinta acastanhada ou enegrecida que segue a regra do ABCDE. A, de uma pinta assimétrica, que ela não é redondinha. B, que as bordas são irregulares. C, que ela tem mais do que uma cor. D, de diâmetro maior do que 6 milímetros. E E, uma pinta que está evoluindo, que está mudando no decorrer do tempo e você percebe. O diagnóstico é feito através de uma consulta no dermatologista, onde ele pode suspeitar de um sinal seu através do exame de dermatoscopia. A dermatoscopia é um exame que a gente faz no consultório através de uma lente, encosta ela na pele e levanta a suspeita. Principal modo de evitar, já que a principal causa é evitar a exposição solar, o dano ultravioleta
cumulativo. Então, essa história de se expor a vida toda aumenta o risco de câncer de pele. Na verdade, já tinha algum tempo que eu ia em dermatologista e o dermatologista dizia que eu tinha que fazer um mapeamento das minhas pintas, né, fotografar as pintas para avaliar com mais precisão, porque eu sou uma pessoa que tem muitas pintinhas, eu sou descendente de italianos, toda na minha família existem históricos de câncer de pele, mas mesmo assim eu era resistente aí. Porque na minha cabeça era uma frescura isso. Eu achava que era uma frescura de dermatologista. E aí eu fui fazer o exame e, de fato, já nesse primeiro exame, onde é fotografada todas as pintas, onde são fotografadas todas as pintas, foi diagnosticado uma delas com câncer de pele. E aí nessa hora eu vi o quão é importante fazer esse monitoramento e esse exame salvou minha vida, chama dermatoscopia. A partir desse momento eu passei a monitorar semestralmente, então semestralmente eu repito esse exame e depois desta eu tive ainda mais 2 pintinhas com câncer de pele. Então para vocês verem a importância de a gente olhar para o câncer, olhar para a nossa pele, olhar para as pintinhas, independente de elas terem um aspecto diferente ou não. Não espere até sentir na pele. Cuidar de sua saúde é um ato de amor. Evite exposição excessiva ao sol. Use protetor solar todos os dias e vá ao médico regularmente. Nós estamos chegando no verão e é um momento especialmente importante para você se proteger. Devemos nos proteger o ano inteiro, mas nesse momento nós estamos mais expostos, vamos ter mais atividades de férias, piscina, praia. Então, capriche no protetor solar, fique na sombra, use roupas para te proteger, chapéu e óculos de sol. Meu povo, seja nas viagens de férias, no trabalho, em qualquer lugar, a gente precisa manter os cuidados com a nossa pele, não é? Então, proteja-se. Veja agora mais uma matéria inspiradora que a produção do programa preparou para você. Aconteceu em São Paulo a 2ª edição do Congresso Internacional da Mulher Brasileira, promovido pelo Instituto Vascello Goldoni, que abordou o tema Iniciativas Mundiais na Repactuação da Liderança Feminina. E para 2023, prometem muitas novidades. 2023 nós temos uma meta ousada, mas realizável. Vamos fazer o Congresso da Mulher Brasileira aqui em São Paulo em março. Junho pretendemos ir para o Sul, estamos escolhendo Gramado. E setembro vamos fazer o 4º Congresso da Mulher Brasileira em Recife. E terminamos nesse teatro Mulheres do Mundo. O que nós queremos com isso? Nós queremos levar cada vez mais conhecimento para todas as mulheres. Esse compartilhar, vamos sair do eixo Rio-São Paulo, que já tem muitas coisas acontecendo. E queremos engajar as mulheres do Brasil. Engajar em quê? Na luta pela transformação social através da nossa força. E nós, do Instituto Vascello Goldoni, acreditamos que essa transformação será através da potência de cada uma de nós. Agora, vai depender de você, vai depender da sua decisão. It is extraordinarily important to be here in Brazil, and the people here are making a difference. And it's being able to put our words in action, to be able to lift, learn, and lead in Brazil. And there is no better place than to start right here in Brazil. Brazilians are extremely well educated, and you're able to make the momentum of change happen. Today, it's change. Globally, the world will change when we step up and step in with the combination of IVG and ISAW together. And if you're looking for an action item on how to change your community, join IVG. Eu sou professora universitária, trabalho com temática de empoderamento feminino, das mulheres, e aqui é uma oportunidade ímpar de conhecer estratégias, né? E dentro desse ecossistema de
tornar a mulher protagonista. Então, eu vim de Goiás para poder aprender e, quem sabe, conversar um pouquinho mais sobre as temáticas aqui discutidas lá no meu estado. É a primeira vez que eu estou aqui no Congresso e também sou mentorada da 14ª edição. Então, está sendo uma grata surpresa poder conhecer de perto, pessoalmente, as pessoas, o clima e o poder transformador que esse programa tem na vida de tantas mulheres, né? Inclusive a minha, né? Entender o projeto da Edna e ouvir essas mulheres falar nos inspiram para nos dar mais força, saber que também somos capazes de fazer muito mais, pensar de uma maneira global, mas agir no local, agir no teu local de trabalho. Uma das coisas que eu entendi e que foi falado agora mais cedo, que o primeiro lugar para você empreender é dentro da tua casa. É cuidar da tua família, é entender teus filhos e principalmente ouvir. Eu conheci o projeto através de uma amiga, ela indicou o link, eu fiz a inscrição, fui aprovada e entre as 500 mulheres fiz a mentoria no Instituto IVG. Foi muito transformador para mim, porque eu sou uma líder na minha comunidade, uma líder em multiplicar conhecimento para as mulheres onde resido, que é Ferraz de Vasconcelos. E foi transformador para mim essa mentoria e hoje eu estendo para outras mulheres, para que elas venham participar do programa. Eu também faço multiplicação com mulheres e o IVG já transformou mais de 4.000 mulheres e isso é muito importante. Estou aqui com 3 mentoradas do nosso programa e elas vão deixar uma mensagem, o que esse programa impactou a vida delas. Perseverança, empoderamento. Transformação, engrandecimento pessoal. Muita alegria e satisfação para o meu novo amanhã. Valeu a pena? Sempre. Então nós vamos falar para todos que estão... Vem pra cá! Vem! Estamos esperando vocês! Bora! E agora a gente faz uma pausa rapidinha, mas fica com a gente porque na volta tem o Conexão Social, então não sai daí. Você já parou para pensar nas pessoas que te ajudaram a ser quem você é hoje? Aqui no nosso país nós temos muitas crianças, muitos jovens com talentos enormes, capazes de realizar grandes feitos, só que elas não têm quem as ajude. Por isso eu tô aqui para te pedir, adote uma criança do sertão. Acesse o site. Com R$1 por dia, você pode dar a elas a oportunidade de serem bem-sucedidas. Afinal, amor é tudo, mas não é o suficiente. Já voltamos com o programa Ressoar e agora bora conferir mais um Conexão Social. Hoje a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem o prazer de conversar com a cirurgiã plástica doutora Daniele Gondim. Então bora lá acompanhar esse bate-papo? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Social, o nosso programa de boas notícias. E hoje nós vamos falar sobre autoestima e transformação consciente por meio da cirurgia plástica. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem nunca se olhou no espelho e teve vontade de corrigir algo que te incomoda? Mas será que sempre é necessário passar pelo bisturi? Pois é, apesar dos procedimentos serem muito eficazes, quando há indicação médica, nem sempre as cicatrizes da alma também se curam. Então é fundamental que essa decisão seja tomada de forma muito consciente. E para falar sobre esse tema tão delicado, convidamos a mestre e especialista em cirurgia plástica, doutora Daniele Gondim. Ela é formada pelo Instituto Ivo Pitangui e atua há mais de 13 anos na área. Ou seja, é uma pessoa que tem muita experiência para nos falar sobre isso. Doutora, que alegria te receber, seja muito bem-vinda, viu? Prazer é todo meu, adoro o seu programa. Fico muito feliz em poder cumprir esse papel de educar um pouco a sociedade, né? Quando que a cirurgia pode, de fato, ser algo bom, algo positivo na vida das pessoas e quando pode virar uma frustração, quando pode ser algo danoso.
Então isso é algo importante, que as pessoas que desejam, elas comecem pelo menos a pensar sobre isso. Sim, e quando eu disse você é tão preparada para falar sobre isso, porque é a primeira médica que eu vejo falando da cirurgia plástica, mas com muita humanização, sempre pensando no resultado que o paciente deseja, que ele espera e o que realmente ele vai ter, e pensando muito no ser humano antes mesmo de ser só a prática da cirurgia, né? A gente te acompanha há muito tempo e a doutora atua ali em Natal e veio especialmente para o nosso programa, a gente está muito honrada. E eu espero que você aí de casa, que tem vontade, né, de fazer um procedimento como esse hoje, consiga aqui sanar as dúvidas e que tenha aí consciência para fazer, de repente, uma cirurgia, se isso é indicado, e ter o resultado que espera. Exatamente. Por isso eu queria que você começasse falando, doutora, sobre sua formação, porque a gente sabe também que você tem um histórico ao lado do professor Ivo Pitangui, né, que é super respeitado, não só no Brasil, mas no mundo, e isso te dá também muita capacidade, né, para nos ensinar aqui sobre esse tema. Então, minha formação como cirurgiã plástica foi na escola do professor Ivo Pitangui. Tive a oportunidade de conviver com o professor Ivo Pitangui, de ver conduzi-lo às consultas, e isso foi realmente muito marcante na minha formação, porque o professor Pitangui, ele sempre acreditou que muito mais importante que a técnica cirúrgica era entender o ser humano que busca o desejo de mudança. Então, vê-lo conduzir a expectativa, entender a história de cada pessoa, tentar customizar as técnicas cirúrgicas para a necessidade de cada um, né? Evitar essa padronização da estética, evitar as caricaturas estéticas, né? Conduzir de uma forma consciente, segura, saudável. Isso, de fato, foi a maior lição que o professor Ivo Pitangui trouxe para a minha vida. Depois eu tive a oportunidade também de participar de um estudo de doutorado de uma psicóloga em Paris, doutora Juliane Casarin, que estudava exatamente essas questões mais extremas, né? O que é que se passa na cabeça de alguém, quais as questões psicológicas envolvidas no desejo de aprimoramento estético. E o que eu vejo também, né, somando tudo isso, a minha experiência, a minha prática diária no consultório, é que todas essas questões elas são muito importantes, né? O que o paciente busca, né, com a cirurgia? Será que de fato é apenas um aprimoramento estético? Será que é uma queixa madura? Então isso é algo muito importante. São perguntas que eu sempre faço e que eu sempre estimulo, né, o paciente a se perguntar, né? De onde que veio essa queixa? É algo que já existe há muito tempo, né? Ao longo de uma semana, quantas vezes você se pega pensando nisso? Ou quantas coisas no seu dia a dia você deixa de fazer por conta dessa queixa estética? É algo que parte de você? É a segunda pergunta que também é muito importante, né? Então, se foi uma queixa sugestionada por terceiros, ou se veio de uma pressão externa, né? Que infelizmente, algo que o professor Pitangui se preocupava muito e que também me preocupa muito, né? A linguagem abusiva nas redes sociais, o estímulo, né, excessivo a um apelo de uma padronização estética, que muitas vezes leva alguém a fazer uma cirurgia sem necessidade, né? Então, às vezes a pessoa busca na cirurgia sanar uma frustração ou corresponder a uma perspectiva estética imposta apenas por uma necessidade de pertencimento social. Sim. E isso, de fato, é muito grave, né? Então, toda necessidade ela tem que partir da própria pessoa. E o profissional ele precisa estar muito atento a isso, né? É muito comum, de repente, a pessoa está vivendo uma frustração e ela vai lá e compra a cirurgia, né, como quem compra uma solução. E a cirurgia sendo vendida como produto, né, de uma forma muito imediata, de uma forma muito sensacionalista, ela pode ser um grande erro na vida do paciente. Ele pode simplesmente não estar preparado para viver aquela mudança naquele momento. Sim. Né? Então isso de fato são questões que precisam ser levantadas, que a própria pessoa ela tem que ter esse autoconhecimento e tentar entender de onde que veio esse desejo. Né? Porque se fosse sugestionado por pressões de mídia, por pressões ou comentários inadequados de terceiros, provavelmente essa pessoa não vai se beneficiar da cirurgia.
E a gente vive, né, uma ditadura da beleza, né? As redes sociais trouxe essa comparação, porque às vezes a mulher não se acha mais adequada, né? Porque essa era de Photoshop, aplicativos que transformam a pessoa, então as pessoas não são fotos, né? Exatamente. Então a realidade da pessoa não condiz muitas vezes com aquela foto que ela posta, mas as pessoas fazem muito essa questão da comparação, né? E eu queria que você falasse exatamente do papel da cirurgia, porque tem uma história por trás de como nasceu a cirurgia plástica e quem pode se beneficiar dela, né? Então, a cirurgia plástica, ela serve, de fato, né, para gerar um aprimoramento, né, para gerar uma paz da pessoa com aquela imagem, né, que ela vê no espelho. Então, se for uma necessidade intrínseca de aprimoramento, né, isso é normal, isso é saudável, né? Desde sempre o ser humano ele teve a necessidade de aprimoramento. Então, quando não existia cirurgia plástica, as mulheres usavam espartilhos, né, elas usavam maquiagens. Se a gente for conversar, né, com nossos avós, bisavós, até quando não se falava em cirurgia plástica, todas elas tinham suas receitas de beleza, de cremes caseiros. Então, a necessidade de aprimoramento, né, de autocuidado, ela pode sim ser algo saudável, né? É um direito nosso, isso é legítimo, querer estar bem. O grande erro está na comparação. Então é importante, né, que esse aprimoramento ele tenha como parâmetro a própria pessoa. Então eu quero ser uma versão melhor de mim. Eu quero ser uma versão aprimorada de mim. Por quê? Porque eu quero olhar no espelho e me sentir bem, e me sentir confiante. No momento que vem a comparação, que na minha opinião é o grande mal dos tempos atuais, em todos os aspectos da vida, não somente falando de imagem, é aí que vem o dano, né? Por quê? Porque a sua expectativa, ela vira algo que muitas vezes é impossível de ser atingida. E aí a cirurgia, que poderia ter uma grande oportunidade de lhe gerar bem-estar, né? De lhe gerar essa paz, essa melhora na autoestima, na autoconfiança, ela pode te gerar uma frustração, simplesmente porque você não atingiu aquela caricatura estética, né, aquele padrão estético desejado. Então isso é algo realmente muito sério. Hoje, né, com as técnicas de venda, de marketing, infelizmente aplicadas dentro da medicina, a cirurgia ela virou um produto e as pessoas elas desejam aquele produto e muitas vezes consomem de uma forma completamente pautada em ansiedade, de forma precipitada, sem estarem preparadas para viver essa mudança, né? E isso é realmente algo muito sério. Sem contar que nessa busca, né, desenfreada por conseguir, a pessoa acaba não tomando os cuidados necessários e às vezes paga com a vida, né? Exatamente. Paga um preço muito alto. Eu queria que você falasse disso, porque depois a gente vê na mídia divulgando que entrou super bem, saiu morta, morreu. Mas por quê? Tem sempre uma causa, né, doutora? Na hora de escolher o profissional, na hora de saber o que está fazendo exatamente. Então, na minha opinião, eu acho que um dos maiores danos, né, para a cirurgia, para a medicina em geral, é o processo da industrialização, né? Então, as pessoas trouxeram a linha de produção industrial, que é realmente algo interessante quando você está querendo fabricar objetos, porque você tira a característica de um objeto, se a gente observa um objeto feito por um artesão e um objeto feito na indústria, né? Então, o objeto da indústria ele tem menos detalhes para ser fabricado em série e gerar mais lucro. Mas quando a gente está falando de imagem humana, esse conceito ele jamais pode ser aplicado. Então, essa industrialização faz com que pessoas tomem decisões precipitadas, com que elas vão para uma mesa de cirurgia de uma forma muito rápida, porque elas são conduzidas, né, e atuam na ansiedade. Os próprios profissionais acabam trabalhando também em linha de produção, né, fazendo muitas cirurgias por dia, muitas vezes em ambientes que não são seguros, né? Então, isso de fato é realmente muito arriscado, né? Então, cada paciente é único, cada paciente carrega uma história, tem uma expectativa com a própria imagem, tem uma beleza que precisa ser realçada de forma singular, né? Então, eu creio que essa industrialização, ela gera danos, porque primeiro ela gera caricaturas estéticas, e segundo, ela fere o principal pilar da cirurgia plástica, que é a segurança.
Então, muito do que eu vejo desses casos mal-sucedidos foram isso. Pessoas que tomaram decisões precipitadas, profissionais que trabalharam em linha de produção, né, muitas vezes sem ter aquele devido cuidado com as questões, né, da segurança. Será que esse momento é o momento mais adequado? Mas a pessoa não está bem de saúde? Não está, exatamente. Como que está a condição de saúde? Né, hoje, por exemplo, no nosso serviço, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para preparar o paciente para a mudança. Então, a gente tem psiquiatra, a gente tem nutricionista, e a gente estimula toda uma otimização do estilo de vida, né? Fazemos um pré-operatório extremamente cuidadoso, né? Com vários exames. Se a gente observa que existe alguma alteração ali, mínima que seja, de uma anemia, qualquer coisa, essa alteração ela precisa ser tratada antes. Por quê? Porque a cirurgia plástica ela não é urgência. E ela não pode ser conduzida dessa forma. É para melhorar, não é para a pessoa ter outro problema, né? Exatamente. Esse tema, né, é super bacana da gente falar, porque eu sempre falo, o nosso público aqui, ele predominantemente são de mulheres nessa fase, depois dos 40, né? E a gente sabe que as mulheres têm uma preocupação muito grande com esse momento, porque são ainda extremamente produtivas, muitas atuando ainda no mercado de trabalho, têm uma energia muito grande, né, para trabalhar, e às vezes olham no espelho e não está feliz com aquilo que está vendo. Muitas não sabem lidar com isso, com esse momento tão importante. Então, eu acho que era legal desse momento de até você falar com essas mulheres que estão em casa, de repente passando por isso, né? Porque às vezes é um momento indicado dela cuidar também dessa parte, né? Claro, com todo o cuidado. Exatamente. Então, o que a gente observa hoje, né? Hoje a gente vive com uma consciência maior, né, de saúde. A medicina evoluiu, o estilo de vida é algo que todo mundo sabe que precisa fazer atividade física, que pode ter uma alimentação saudável. Então, as mulheres estão chegando aos 50, aos 60 anos no auge da saúde física, né? Porém, muitas vezes, aquela disposição, né, ela está cheia de projetos, ela está com a vida social muito intensa, mas aquela disposição muitas vezes não é comunicada pela face. E essa incoerência que gera muitas vezes, né, o desejo de aprimoramento. Então, assim, como eu sempre falo para as minhas pacientes, eu acho que a gente não deve viver nenhum dos dois extremos, né? A gente não pode jogar todo o peso da nossa autoestima para a imagem. Por quê? Porque uma mulher de 50 anos é uma mulher que carrega, né, muitos atributos que a caracteriza, que aos 20 anos ela não carregava. Né? Então ela pode usar sim isso, né, de forma positiva para a beleza dela. E ela pode também aprimorar as questões físicas, né? Isso é algo extremamente legítimo, se houver um desejo. Hoje a gente tem a liberdade, a gente pode escolher, né? E por outro lado também eu não acho que o outro extremo, né, de oprimir quem deseja melhorar. Ah, você está querendo fazer uma cirurgia plástica é porque você não aceita envelhecer. Não tem nada a ver, né? Você simplesmente quer que a sua face ela seja coerente, né, com aquela imagem que o seu corpo representa, né, do ponto de vista de vigor, de vitalidade. E eu vejo muito isso na minha prática, né? Mulheres que falam que a cirurgia do rejuvenescimento ela vem junto com um novo ciclo da vida, né? Muitas vezes elas estão iniciando novas carreiras aos 50 anos, elas estão no auge do colher os frutos, é agora que ela está viajando mais, né? Que ela já cumpriu muito dos seus papéis sociais, né? Na família, na maternidade, e ela agora está querendo, né, passar por esse momento de autocuidado. E a cirurgia ela entra como esse marco, né? Eu vou parar tudo e vou fazer algo por mim. E pode ser sim saudável se for conduzido com segurança, né? Se o seu objetivo não é a imagem do outro, não é uma imagem criada, né, por uma pressão de mídia, mas for simplesmente o seu reencontro com você mesmo. Muito bom. Agora, tem um outro assunto sério, doutora, que é as pessoas que acabam fazendo disso um vício. Qualquer coisa, não estou contente com isso e vou ali, vou já agendar, vou já ligar para o meu médico e já vou fazer. Isso é um transtorno, né? Um problema, né? Queria que você falasse sobre isso. Então, existe sim um transtorno, né, da percepção da autoimagem. Esse transtorno, ele está cada vez mais comum. Por quê? Porque os procedimentos estão cada vez mais acessíveis. Então, antes, uma pessoa estava estressada, ela passava por uma frustração, ela ia tomar um café com as amigas. Hoje em dia, ela passa numa clínica de estética, que muitas vezes tem até no shopping, né? E vai e faz um procedimento. E aí, muitas vezes, ela acaba se acostumando com aquela mudança
e aí ela fica nessa necessidade de mudança, ela não percebe a distorção da própria imagem, e isso gera realmente um vício. Isso é extremamente danoso. Então, o que é muito importante? Jamais tomar essa decisão de forma precipitada, né? O que a gente observa? A gente se acostuma com a nova imagem. Então, quando você faz uma cirurgia ou um procedimento e depois você olha no espelho, existe um prazer do aprimoramento. Sendo que depois, olhando todos os dias aquela imagem aprimorada, você se acostuma. E aí você tem vontade de sentir mais uma vez aquele prazer. Então, é aí que está a fisiopatologia do vício. E isso é extremamente perigoso, porque ela vai assimilando a nova imagem e ela não percebe que ela está distorcida. Então isso realmente é algo muito sério. Jamais tomar uma decisão de mudança, de transformação de forma precipitada ou mediante um impulso, porque está todo mundo fazendo, porque eu tive uma frustração, de forma alguma. Muito bom. Agora, tem os cuidados, né? Porque esses são muito importantes. Tem o pré e o pós. Tem gente que às vezes não cumpre nenhum dos dois muito bem, às vezes o próprio médico também, nessa busca que ele também tem 3, 4, 5, 10 cirurgias para fazer, a pessoa acaba não fazendo esses cuidados. Também tem a programação financeira, que eu acho que tem tudo ali, está tudo junto, né, doutora? Ela está num momento bom de saúde para iniciar, quando ela faz, ela ter todo aquele protocolo, guardar e também ter condição depois para poder fazer qualquer intercorrência que tiver. Todo o procedimento tem um custo também, né? Queria que você falasse de tudo isso, porque é responsabilidade também, né? Exatamente. Então, assim, é importante que toda pessoa que vai fazer uma cirurgia, ela entenda que a cirurgia ela é um pacto de responsabilidades mútuas, né? Então, existe o papel de cada um. Existe o papel do médico, da equipe dele, né? Existe o papel do paciente de otimizar o seu estilo de vida antes, né? De ser orientado a fazer a cirurgia no momento em que ele consiga passar pelas recomendações pós-operatórias. Então existe um planejamento que deve ser feito da vida, né? Eu preciso me ausentar do trabalho por alguns dias, eu preciso ter um suporte em casa por alguns dias. Então tudo isso aí tem que ser planejado com antecedência. Tem que ter, de fato, um compromisso mesmo, né, com recomendações pós-operatórias, em não fazer a cirurgia de forma precipitada, em organizar a vida e fazer no momento certo. Né? Quando a gente fala do papel do médico e da sua equipe, é fundamental, né, que o médico ele não pratique a medicina industrializada. Né? Então não interessa o número de pacientes, mas a qualidade de serviço. Né? Por exemplo, no nosso serviço, a gente limita a quantidade de cirurgias no mês para que a gente consiga dar assistência. Eu faço um acompanhamento de 1 ano com os meus pacientes, né, com cuidado de cicatrizes, cosmetologia de cicatrizes. Então, muitas vezes a gente tem até uma demanda a mais, tem paciente em fila de espera, mas a gente não abre. Por quê? Porque eu preciso entender, né, que eu tenho que estar ali à disposição também, né, eu e toda a minha equipe, para fazer um acompanhamento de perto nesse pós-operatório, né? Então, assim, não fazemos mais do que 2 cirurgias por dia, se forem cirurgias pequenas, se for uma cirurgia maior, né? É um paciente só por dia, porque a gente entende que dessa forma vai haver, de fato, muito mais cuidado, um cuidado muito mais individualizado, mais personalizado. E no pós-operatório, igualmente, né? Precisa haver, sim, segmento, né? Retornos com o médico, uma equipe de fisioterapia, né? Preparada, indicada pelo próprio médico para fazer a reabilitação. Então, de fato, não é algo simples, não é como ir ali no salão fazer a sobrancelha, né? É uma cirurgia e precisa realmente de todo cuidado e de compromisso de todas as partes. Agora, doutora, eu queria que você falasse de alguns mitos, algumas coisas que as pessoas falam que são mitos e que são verdades, mas antes eu queria que você falasse, quando bem indicada, essa cirurgia ela já não é uma vaidade, sim é uma libertação, né? Na verdade, assim, o que a gente sabe que no fundo, ninguém quer viver uma cirurgia, ninguém quer ganhar uma cicatriz. A gente quer, na verdade, a libertação que a cirurgia traz. E aí a pergunta que o paciente tem que se fazer é a seguinte: será que essa cirurgia vai me gerar essa libertação? E geralmente, quanto maior a dor, maior também vai ser a libertação. Então, por isso que é muito importante que a pessoa ela procure fazer um autoconhecimento. Desde quando isso me incomoda? O que é que eu deixo de fazer na minha vida por conta dessa característica? Por quê? Porque quanto maior a dor, maior vai ser a libertação. Claro, se ela tiver expectativas reais, né? Se tudo que ela espera
para aquela cirurgia de fato for algo, né, conversado com o médico e for algo possível. Então é muito importante entender isso, né? Muitas vezes as pessoas elas não tiram fotografias, elas deixam de sair de casa por conta de determinadas características, elas deixam, por exemplo, de usar uma roupa de banho para ir na praia brincar com o filho, porque o corpo mudou depois da gestação. Então, na hora que essa pessoa, né, vivendo essa dor, ela faz a cirurgia para restaurar, né, para melhorar a imagem dela de acordo com uma expectativa real, ela vai viver uma libertação. E é exatamente o que a gente escuta. Eu recebo depoimentos quase todos os dias, né, de coisas que eu nunca nem imaginava, né? Por exemplo, esses dias uma paciente chegou com o cabelo cortado e foi a primeira vez que ela conseguiu cortar o cabelo. Era uma menina de 22 anos que tinha mamas assimétricas. E eu não imaginava que uma mama assimétrica gerava a limitação de não poder cortar o cabelo. Ela usava o cabelo para esconder as mamas. E ela chegou com uma postura, né? A gente percebe muito isso no consultório, da forma que entra, da forma que fala, muitas vezes do tom de voz mais confiante. E ela chegou com o cabelo cortado e ela me falou que essa foi a libertação. E muitas outras coisas, né? Que a gente escuta no nosso dia a dia, de pessoas que estão começando aos 60 anos, uma nova carreira, mas precisavam estar com imagem física, né, de uma face que comunicasse essa jovialidade, e elas contam isso pra gente. Olha, eu tô me sentindo muito mais disposta, porque eu acordo e vejo essa imagem mais jovem e eu me sinto mais disposta, né? Às vezes a mudança ela é de fora para dentro também. Sim. Você se percebe melhor e isso lhe gera um bem-estar, isso lhe gera confiança. E é exatamente aí que existe a libertação. Muito bom. Doutora, assim, sobre o que não é verdade que as pessoas falam aí, não faça cirurgia plástica porque vai acontecer isso. Às vezes você vai mudar a sua característica, você não vai mais ser você. O que é, assim, uma coisa que não é verdade, que as pessoas põem muito medo, para quem quer fazer e precisa fazer, ter hoje essa segurança de procurar um bom profissional? Então, muitas pessoas acreditam, né, que existem formas de fazer cirurgia e não ter cicatrizes. Isso é um grande mito. Toda cirurgia deixa cicatrizes. Porém, é possível cuidar dessas cicatrizes e elas terem evoluções estéticas maravilhosas, né, ficarem imperceptíveis, e a troca, né, daquela característica física desejada pela cicatriz é uma troca realmente positiva para a vida da pessoa. Um outro mito muito grande, né, que algumas pessoas falam, se colocar silicone na mama, a mama não vai cair, né? Toda mama vai cair porque a gente vai envelhecer, porque existe gravidade. Então a gente sabe que o que mais implica, né, na duração de um resultado de cirurgia de mama é a questão da genética, da qualidade da pele, dos hábitos de vida, né, evitar grandes variações de peso, mas que não existe uma técnica milagrosa que você vai manter aquela característica para sempre. Um outro mito que é muito comum também é as pessoas associarem a cirurgia do rejuvenescimento, facelift, ao resultado mais artificial, quando na verdade é o contrário, né? Muitas vezes você já tem a queda dos tecidos, tentar, né, sanar aquela flacidez com preenchimento é o que vai te gerar a face preenchida, distorcida, volumosa, né? A cirurgia ela acaba sim sendo uma alternativa, né, de apenas colocar os tecidos onde eles deveriam estar. Né? Então, uma coisa que eu sempre faço muito, a minha principal inspiração na cirurgia do rejuvenescimento é a própria paciente mais jovem. Então, simplesmente o objetivo da cirurgia não é transformá-la numa caricatura estética, né? Como a gente vê com muitas vezes excessos de harmonizações, procedimentos da moda. É muito pelo contrário, é exatamente restaurar, recuperar aquilo que sofreu com o tempo, né? E buscar de volta a própria imagem dela. Inclusive um paciente esses dias me falou que eu poderia chamar essa cirurgia de cirurgia do reencontro, porque ela se olha no espelho e ela se vê novamente. Que legal. Então, de fato, é muito possível com essa cirurgia, se feita por um profissional experiente, né, que tem uma percepção estética fina, de naturalidade, ter resultados extremamente naturais. Isso era um conceito que o professor Yves Pitangui sempre falava, né? Se alguém olhasse para o paciente dele de cirurgia de face e dissesse que ela fez uma cirurgia, é porque a cirurgia não ficou bem feita. Sim, verdade, doutora. Eu queria, doutora, que a gente encerrasse, então, com você deixando uma mensagem para as mulheres. A gente iniciou a nossa entrevista falando sobre a autoestima e a transformação com essa técnica,
com essa ferramenta tão importante e que a gente considera um dom de Deus quando alguém tem, né, a sua habilidade para fazer, e que também você falasse com os pais que às vezes sem querer faz com que a criança já cresça com algum trauma, que ela não vai se sentir bem com o corpo dela, e às vezes isso é adquirido em casa, né? Exatamente, esse tema, Eunice, ele é extremamente pertinente, né? A autoestima, ela começa a ser construída na infância. E ouvir de um pai ou de alguém muito próximo, né, que alguma característica sua, física, não é bela, ou é diferente daquilo que os pais esperavam, muitas vezes pode soar naquela criança uma certa rejeição. E isso vai impactar em problemas de autoestima que ela vai carregar para o resto da vida. Isso eu aprendi muito no meu consultório, né? Muitas vezes a gente vê pessoas esteticamente belas, mas que carregam uma autodepreciação que vem de comentários que ela ouviu ainda na infância. Então, construir a autoestima do seu filho, isso é muito importante, né? Deixar claro para o seu filho que ninguém é esteticamente perfeito, que todas as pessoas elas vão ter características físicas que estão além da média ou abaixo da média, né? Mas que isso jamais pode estar associado a um julgamento de valor, né? Então você não é mais ou menos porque você tem uma determinada característica física. Isso é muito importante. Fazer com que a criança também ela entenda, né, o papel de ser diferente e ela banque bem ser diferente. Né, isso é muito importante. Por quê? Porque quando chega na adolescência, que é aquela fase que a gente tem muita necessidade de pertencimento social, aquela criança, né, que muitas vezes ouviu que não tem, você não tem, eu já ouvi isso no consultório, não tem o nariz da família, né, você veio diferente. Você é muito gordinha, assim, minha filha, você não casa. Coisas que machucam. Muitas vezes os pais falam brincando, mas que geram um problema sério. E aí aquela pessoa ela vai ser muito mais vulnerável, porque para ter o pertencimento social, ela pode cair num relacionamento abusivo, ela pode fazer um procedimento estético de forma precipitada, ela pode ter um problema sério de autoestima que vai implicar, né, em questões muito mais sérias na sua vida social. Então isso é algo realmente muito importante. E para você que já é adulto, né, todo dia praticar o exercício da autoestima, né? Então, do jeito que a gente precisa nutrir a nossa relação com os outros, né, seja com os nossos familiares, seja no trabalho, a gente também tem que nutrir a nossa relação conosco, né? Então, tirar 15 minutos do dia para fazer a sua rotina de autocuidado, né, para saber quem que é você, qual que é o seu valor, né? Então, quem que é você, qual que é a história que você carrega, o que é que você tem de único. Isso precisa ser dito. Né? Isso precisa ser exercitado. Sim. Então, se todas as vezes antes de sair de casa você olhar para você e dizer eu sou fulana, que carrega essa história, que faz isso muito bem, que tem determinada característica, você vai sair, vai chegar na rua muito menos vulnerável àqueles comentários indesejáveis de terceiros. Por quê? Porque você conhece o seu valor. Tem uma coisa em você que você não gosta. E a cirurgia plástica ainda não é acessível para você nesse momento, ainda não é uma realidade. Então vamos realçar aquilo que você gosta. Você não gosta do seu nariz, mas você tem uma boca linda, então vamos realçar essa boca. Vamos botar um batom, vamos hidratar essa boca. Vamos realçar aquilo que a gente tem de positivo. Porque é muito natural que as pessoas elas fiquem se depreciando por aquilo que elas não gostam nela. Mas elas esquecem de ser gratas por aquilo que elas gostam nelas. E quando eu pergunto muitas vezes no consultório o que é que você gosta em você, elas muitas vezes não sabem me responder. Poxa. Mas elas têm uma lista de coisas que elas não gostam, que elas gostariam de mudar. Muito bom. Agora, como é que as pessoas te encontram? Então, eu atendo em Natal. Em Natal temos um serviço, né, que recebe pessoas de vários locais do Brasil, de fora do Brasil também. Temos toda uma logística de acolhimento. O primeiro contato com as pessoas que não moram em Natal é através de teleconsulta. E conseguimos organizar todo o planejamento para que essa pessoa fique em Natal. Temos um spa de reabilitação com toda uma equipe treinada para isso. Temos um local próximo da clínica bem adaptado para pós-operatório que hospeda também esses pacientes. E as pessoas podem me encontrar, né, o primeiro contato, tanto através do telefone da clínica, como também através das nossas redes sociais, né, o meu Instagram é Dani Gondim, cirurgia plástica Gondim com M. Você pode ir lá encontrar informações úteis que a gente sempre tenta acrescentar na vida de vocês, né, do ponto de vista de autocuidado, de desmistificar muitos temas acerca da cirurgia plástica.
E eu sempre fico muito honrada, né, quando as pessoas saem de outros lugares, vão de longe, exatamente conectadas por esse conceito de segurança, de singularidade. Eu não quero ser mais um número, eu quero ser eu mesmo, de humanização. Sim, muito bom. Parabéns, viu? Muito Parabéns obrigada. por toda a sua história, pela pessoa linda que você pelo seu papel na sociedade de informar de verdade, fazer com que as pessoas se sintam seguras e muito melhores consigo mesmo, descobrindo sua melhor versão. Muito obrigada, viu, por ter vindo. A gente fica muito feliz mesmo de te receber aqui. Gente, eu queria agradecer também a sua audiência e espero que a doutora tenha aqui respondido para você, tirado dúvidas que com certeza você carregava aí no coração. E para vocês, queridas mulheres que nos assistem aqui, tudo isso que a doutora falou é tão importante, então se amem, faça sim uma cirurgia se isso vai te deixar melhor e se você quer fazer, mas antes mesmo da cirurgia acontecer, olhe mais para você, se ame mais, faça esse autocuidado que a gente aprendeu aqui, com certeza isso vai transformar a sua vida. A gente te agradece a sua audiência e nos vemos no próximo domingo. Siga a doutora, siga o Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o próximo domingo. Doutora Daniele, muito obrigada por compartilhar com a gente tanta informação e ainda mais sobre um assunto que é muito importante. Gostei demais, viu? E se você também curtiu, pode revelar no nosso canal do YouTube. E chegou o quadro Ressoar Vida e Saúde e hoje o Dr. Uronal Zancan divide com a gente os benefícios do jejum intermitente. Confere aí. Olá, buscador da saúde. Eu sou o Dr. Uronal Zancan, médico ortopedista, mas especialista em medicina da saúde, a medicina que faz levar o desenvolvimento da saúde ao máximo. Você já ouviu falar que jejum é importante? Pois eu vou dizer assim, não faça jejum agora. As pessoas ouvem falar que jejum é importante e se metem a fazer jejum sem preparar antes o corpo para fazer jejum. Você, provavelmente, se é como a grande maioria que eu falo, 95% das pessoas, come carboidrato em todas as refeições. Se comer carboidrato em todas as refeições, o teu corpo usa apenas o carboidrato para produzir energia. Isso chama-se metabolismo glicídico. E ele esqueceu de usar a gordura para produzir energia. E quem usa carboidrato para produzir energia tem que comer de 3 em 3 horas, porque o carboidrato ele dura pouco tempo no sangue. E se tu não come, vai faltar a glicose e o corpo não conseguirá produzir energia, porque ele não sabe mais usar a energia da gordura. Então a primeira coisa que você tem que fazer, fique 15 dias sem comer carboidrato. É fundamental. 15 dias é um número abstrato, pode ser 10, pode ser 20, não importa, mais ou menos 15 dias, sem comer carboidrato. Nos primeiros 2 dias acontece o que acontece com a maioria das pessoas. Se sente mal, se sente irritado, se tem tontura, sente cansaço, aumentam as dores. Claro, o corpo não sabe produzir energia a não ser com o carboidrato, que é um dos piores combustíveis para o nosso corpo, porque ele produz radicais livres. Em 2 dias, o corpo, que não é burro, ele passa a usar a gordura da comida, a gordura do depósito, ele reaprende, ele recupera o metabolismo lipídico. E daí ele começa a usar a gordura, que é um combustível nobre. Por que é nobre? Porque ela não produz radicais livres. É como se usasse gás de cozinha e o carboidrato carvão ou lenha. Então, o corpo fica melhor. E a prova que o corpo fica melhor é que teu cérebro vai funcionar melhor. Então você usa 2 semanas alimentação low carb, com baixo carboidrato, daí sim você está preparado para fazer um dos maiores recursos de saúde, que é o jejum. O jejum não é ficar 2, 3, 4 dias. Antigamente se pensava que apenas o jejum prolongado traria resultado para a saúde. Não, o jejum intermitente. Eu faço esse jejum intermitente, sei lá, 6, 7 anos já.
Todos os dias eu janto 7, 8 horas da noite, fico a noite toda sem comer, óbvio, não como nada de manhã e só vou almoçar no dia seguinte. Faço isso regularmente, mas olha, talvez uma vez por mês, quando eu estou num hotel, eu sinto a tentação de fazer um desjejum, tomar um café da manhã. Mas daí eu tomo um café da manhã sem carboidrato. Além disso, gente, eu vou dar a grande dica, a maior dica de saúde que eu poderia dar para vocês. Façam exercícios em jejum. Então, o que eu faço? Eu faço exercício entre 11 horas e meio-dia. Faço sempre em jejum. Volto do exercício, tomo um suplemento proteico para proteger a musculatura que trabalhou. E em seguida, eu almoço e quebro meu desjejum. Então, se você fizer isso, certamente você está acrescentando à sua vida mais de 10 anos. E não só 10 anos, 10 anos de muita saúde. Espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e uma super saúde para você. E o programa chegou ao fim. Poxa, foi rápido, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro aí das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Carlos Drummond de Andrade: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Bonito isso, né? Então, bora ser feliz, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.